Eu sou a divindade do sagrado ser. Sou ela, sou ele, sou o que tiver que ser. Sou o início e o fim, sou tudo entre o caminho, a serpente que ascende e descende. Você, que guarda esse sagrado dentro de si, use-o com sabedoria. O tesouro da harmonia é muito além da matéria. Saibam se integrar com o universo. Saibam ser terra, fogo, água e ar. Tomem em suas mãos a divina integração. Sejam ambas as luzes e o que há entre elas. Olá, eu sou Matheus Cabot e esse é o Vozes da Deusa, o podcast onde desvendaremos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje eu converso com Gabriel Costa, do Projeto Chaos, e Michel Valim, Anteus Quiçocomes, do Círculo da Viada Chama Púrpura. Ambos são coautores do livro Liber Queer. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, meninos, antes da gente falar de magia propriamente, é saber de vocês, enquanto pessoas. E aí eu queria que cada um dos dois comentassem, pode ser Gabriel primeiro, Michel depois, não tem muita importância a ordem, mas eu queria que vocês falassem sobre vocês, né? De onde vocês vêm, um pouco sobre talvez a infância, talvez a trajetória pessoal de vocês, sobre família. Como é que foi se identificar enquanto LGBT? A trajetória pessoal de vocês mesmo. Vai, Gabriel, primeiro. A minha trajetória foi muito confusa, porque na verdade, quando eu era mais novo, eu nem pensava que podia existir esse negócio de ser gay. Eu achava que o gay era um bichinho muito engraçado que ficava na TV com roupas coloridas. Era algo meio que de outro mundo, uma coisa meio personagem, talvez. Eu nunca tinha pensado em ser gay, e sim como, o gay, ele tá ali. Na verdade, eu namorei com 2 garotas, então até onde eu saiba eu me considero bissexual, porque deu certo por 1 ano. A gente acabou terminando, na verdade, porque elas queriam que eu fosse totalmente aquele cara que tivesse ciúmes e defendesse elas das brigas na escola, de tipo pessoa de malhação mesmo. Mas eu nunca fui esse tipo de pessoa, então acho que elas cansaram. Mas aí depois, na faculdade, como todo mundo, não é mesmo? Na UFRJ, eu comecei a conviver com pessoas que diziam abertamente que eram gays. Um amigo meu lá de Nova Iguaçu, que é onde eu morava antes, já tinha me falado antes, mas era tipo uma informação aleatória, assim, eu sou gay, tá, maneiro. Depois que eu comecei a conviver com pessoas que eram abertamente gays, eu falei, olha só, tem todo um novo mundo na minha frente que eu não conhecia. E aí, depois que eu terminei com a minha ex-namorada, eu ficava falando que por que tinha dado errado, por que eu tinha terminado com um amigo meu na faculdade. E aí ele também achava que poderia ser gay, mas nunca tinha tentado. E aí eu falei, caramba, que legal, que divertido. E aí tentamos, e aí a gente namorou. E aí, a partir daí, essa foi minha vida. Eu acho que eu me considero bissexual ainda, porque depois de fazer drag, na verdade, quando eu comecei a fazer drag em 2015, eu comecei a repensar muito essa questão de gênero e tudo ficou menos delimitado do que como eu pensava até então. Então, desde que comecei a fazer drag, eu vi que essas barreiras de gênero não eram tão firmes quanto eu pensava ser. Realmente comecei a ver que não fazia diferença nenhuma. Aí eu comecei a falar para mim mesmo, não, eu sou o quê? Bi? Não, pan. Não, bi também já inclui não binário, então pode falar bi. E aí, é isso. Essa metamorfose ambulante que sou euzinho. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso, que quando você era criança você entendia como o gay. Então você tinha esse conhecimento de que existia. Mas só na televisão, Zorra Total, novela, Pitch Bicha. Nossa, na verdade eu já tô meio que revelando a minha idade aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos. E com quantos anos que foi esse tentamos seu com seu amigo? Eu tinha 18 ou 19. Foi até que tarde, né, entre aspas. Mas e Michel? Como que é um pouco a sua trajetória? Pois é, menino, a minha trajetória é um pouquinho complicadinha também.
Então, eu tô na mesma faixa do Gabriel, tá, Gabriel? Somos duas Kakuras, tá? Porque eu também tenho 28 anos. Diga por você, Mas- queridinha. Já somos daddy, já. Mas, Somos assim, experientes. Exatamente. Então, a minha história também é um pouco complicada. Eu sou de família evangélica, né? Assim, desde que eu nasci. E esse entendimento sobre ser gay e coisa do tipo era algo que, como o Gabriel disse, estava muito restrito à caricatura da televisão, né? Então, existia também as piadinhas, as coisas, né, que os meninos de escola, de rua faziam, né, com relação a determinadas coisas. E era muito distante pensar, talvez, nisso, né? Na infância, na pré-adolescência e tal. Eu tenho o que hoje em dia é uma prima, né, que se assumiu travesti, mas que antes, né, se identificava como gay, e assim, eu via muita coisa com relação quando ainda era ele, e aquilo me deixava assim, não sei nem como explicar, meio aflito, meio tenso com determinadas coisas, assim. Eu vi o quanto a família meio que afastava ele, assim, meio que discriminava ele de certa forma. E isso me fez eu me segurar, assim, até os 21 anos, porque assim, eu já me entendia como gay com 19 para 20 anos, porque antes disso eu achava que eu era bi, né, na adolescência eu ficava com meninos e meninas, mas eu fui me entender como gay com 20 anos de idade, e com 21 eu me assumi pros meus pais, né, porque eu fiquei guardando isso pra mim com medo de me assumir, aquela coisa toda. Com medo de como seria a reação deles, de como eles iam me encarar depois disso, né? Aquele tipo com medo que pessoas homossexuais têm, pessoas LGBTs têm, né? A partir daí foi um pouco complicado no início, né? Eu e meus pais, a gente teve uma relação um pouco complicada, mas depois eles foram meio que me respeitando, assim, né? Me respeitando como filho e tal. Não aceitam, mas respeitam. Ao longo do tempo, na bruxaria, né, e tal, me encontrando como pagão, como bruxo, eu fui buscando me entender melhor como um menino cis homossexual, sabe? Eu fui me aceitando, assim, ao longo do tempo. Foi um processo um pouco complicado, mas eu tive que entender que, assim, talvez meus pais nunca me aceitem, mas eu tenho que ter a consciência de quem eu sou, aceitar quem eu sou, né? Porque eu nunca vou ser feliz se eu não aceitar a mim mesmo, né? Hoje em dia, assim, eu tenho plena convicção de quem eu sou e eu tenho plena aceitação de mim mesmo. Eu falo abertamente nas minhas redes sociais. E eu não toco sobre determinados assuntos com os meus pais, mas é aquela coisa do tipo, eu não vou me esconder, eu não me escondo mais. E isso também parte para a questão da minha espiritualidade, né? Da minha religiosidade. Em que, por exemplo, hoje em dia eu sou iniciado na religião de Antino, né? No culto de Antino, que é conhecido como Deus gay, né? E, inclusive, eu tô no treinamento para sacerdócio e eu abracei assim inteiramente a minha homossexualidade como a integração do meu espírito, da minha religiosidade, do meu eu, né? Mas foi um processo hard e complicado. Você deu uma abertura para um ponto que eu já queria trazer mesmo, né? Além dessa trajetória enquanto pessoa LGBT, em que momento que a bruxaria entrou nessa trajetória? Isso começou cedo, assim, quando eu era bem novo, assim, no final da infância, início da pré-adolescência, eu tinha uma coisa, assim, com ver filmes e coisas que tinham ligados a magia, feitiçaria, né, mesmo ficção, mas aquilo me encantava de uma certa forma. E eu lembro que isso, no início dos anos 2000, acho que talvez em 2003, por aí, quando eu tinha uns 11 anos, eu assisti aquele filme do Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, porque eu sempre fui muito fã de Scooby-Doo até hoje. Eu faço parte do fã-clube de Scooby-Doo Brasil. Tô lá no grupo, gente. Nesse filme, foi a primeira vez que eu vi alguém falando bem da bruxaria e mostrando que havia uma bruxaria que não era uma bruxaria maligna, satânica, que não era isso que a igreja falava, sabe? Tinha uma personagem, né, do filme que é uma Wicca. E aí a Velma explica
no filme que ela falava as Wiccas eram as curandeiras, as herbanárias que usavam as ervas para curar o povo, aquela coisa toda, são ligadas às forças da natureza e tal. Aquela coisa bem simples e básica que as pessoas falam de Wicca, né? Só que aquilo me encantou, assim, de uma certa forma. E eu lembro que a minha prima, na época, comprou umas revistas sobre o Wicca, mesmo naquele período. E aí, quando eu tava com 18 anos, em 2010, eu lembro que eu comecei a me interessar de novo por a questão assim, de bruxaria, de ocultismo e tal. E aí eu saía da escola, tava no 3º ano do ensino médio, eu saía da escola e ia com as minhas amigas na livraria, né, na Saraiva. E aí eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a seção de esoterismo e ocultismo. E aí eu fui, e aí eu bati o olho num livro de bruxaria, eu comecei a ler. Eu não lembro direito o nome do livro, mas ele tinha uma capa meio laranja, acho que era meio laranja, sei lá, que não era bem de Wicca, mas era um manual, era um guia adolescente, uma linguagem meio juvenil, de como você se tornar bruxo. E aí aquilo me chamou muito a atenção. Eu voltei várias vezes na livraria para ler outros livros, e foi aí que eu me deparei com os livros do Claudinei Prieto. Eu lembro que eu comecei a ler um livro do Claudinei que era Wicca, Wicca, Rituais e Mistérios da Bruxaria Moderna. Eu voltei várias vezes na livraria depois da escola para terminar de ler o livro. Eu sentava no chão da livraria e ficava lendo. E a partir dali começou toda a minha trajetória. Eu trilhei um caminho como bruxo solitário durante quase 7 anos. Ao longo desse caminho, comecei a ir para encontros pagãos e conhecer pessoas, comecei a me enfiar no meio das pessoas do paganismo, da bruxaria. E aí fui fazendo amizade, né? E assim, eu fiz amizades muito legais, como a Marguinha, que se ela ouvir isso, eu quero mandar um beijo para ela. Que ela foi uma grande amiga, assim, ela dizia que era minha mãe bruxa, e ela me emprestava livros, ela me contava a história da Wicca no Brasil, no Rio, como é que tudo começou, que ela começou lá no início dos anos 2000, ela começou a entrar, e que ela foi dedicada da TDB, e que ela conheceu muita gente, isso aqui, ela me contava histórias, e aquilo tudo foi me fascinando, sabe? E aí eu fui treinando meu caminho, até que eu cheguei a ser dedicado da TDB, não me identifiquei muito, acabei saindo, e atualmente sou iniciado de um coven de Wicca eclética. Tipo assim, eu tive uma longa trajetória, apesar de ser só apenas 10 anos, mas parece que eu já vivi 300 mil coisas, assim. Mas a questão da espiritualidade queer, essa coisa da bruxaria queer, eu fui ter quando eu senti quase que um chamado pra coordenar o Via da Chama aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci o projeto do Thiago Félix em 2017, e aí o nome já me chamou a atenção, né? Círculo da Via da Chama Púrpura. E aí eu comecei a ler sobre os artigos dele, né, e tal, só que eu fiquei naquela do tipo assim, ele não vai me ceder a coordenação, né? E aí eu ficava eu ficava lendo os artigos, né, vi uma coisa ou outra, e aí teve uma hora que eu cheguei e falei assim, eu vou falar com ele, e acho que foi no final de 2018. Outubro de 2018, uma coisa assim. Eu conversei com o Félix, perguntei pra ele sobre a possibilidade de eu coordenar um encontro aqui no Rio, não sei o que e tal. E aí ele falou assim, olha, eu conheço o seu trabalho como bruxo, né? Eu conheço toda a sua trajetória pelas coisas de Facebook, as redes sociais e tal, então eu acho que vai ser legal. E aí ele me cedeu a coordenação e foi a partir daí que eu comecei a abraçar totalmente, né? Sendo que, assim, antes eu já tinha me iniciado eu me iniciei no culto antino foi em março de 2018, mas mesmo assim eu fui com aquela convicção, mas eu não estava tão profundamente integrado. O Via da Chama, inclusive, conseguiu me estreitar meus laços com o antino. E isso fez eu ter, assim, total entrega pra essa coisa da bruxaria queer, sabe? Do paganismo. E é isso, tem sido isso. Muitos desses pontos que você falou, né, sobre o Via da Chama, ou mesmo o culto antino, a gente vai, ao longo do episódio, falar um pouquinho mais também. Mas Gabriel, ele é caoísta. Pra você, Gabriel, como que a magia entrou na sua vida? Então, a magia sempre foi meio que uma montanha-russa na minha vida. Quando eu era pequeno, eu lembro que, precisamente no corredor da casa da minha avó, eu tinha umas sensações muito estranhas de calafrio, esse tipo de coisa. Mas é aquilo, né? Corredor de casa antiga sempre dá meio que um medinho. Você apaga a luz e sai correndo para ninguém pegar teu pé. Percebia que eu tinha muitos sonhos e que eu recebia muitos chamados, assim, de entrar nessa... Não sei se eu poderia chamar de trabalho espiritual,
mas na época, é claro que eu não entendia, porque eu era pequeno. Sentia coisas e percebia que tinham entidades, espíritos, não sei o que, alguma coisa não corporal em lugares, até que eu vi o filme do Sexto Sentido. E no filme do Sexto Sentido, o protagonista fala que não quer ver. Ele fala para os espíritos irem embora, assim ele consegue parar de ver. E eu achei genial isso. Eu falei, caramba, que bom, não preciso mais ficar vendo esse tipo de coisa. E aí eu pedi para nunca mais ver tão forte e antes de dormir tantas vezes que eu fechei esse canal na minha vida, assim. E aí eu passei um tempão meio cético, até que na universidade, novamente, foi quando eu conheci uma matéria chamada Quântica. Na UFRJ a gente tem Química Quântica, que é a aplicação da física quântica para sistemas físicos e químicos dentro de uma reação química, por exemplo, você aplica conceitos de física quântica. E aí a física quântica ela foi a primeira forma de ciência que eu percebia que dava voz ao papel do observador na realidade, ou seja, é a primeira que entende que tem um papel de quem está observando em manipular, querendo ou não, o resultado de uma medição ou a realidade em si. E ela não fecha portas que a ciência clássica fechava. E aí, na aula de química quântica, eu fiquei repensando muito esse tipo de coisa de energias, magia, e falei, se a ciência mais recente está começando a não negar a existência desse tipo de energia, e esse novo arcabouço que está se construindo permite que essas energias existam, quem sou eu para ficar achando que magia não existe? Esse conceito de magia, que antes eu tinha mais como um hobby de curiosidade, talvez, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo de forma prática. Na verdade, eu tive esses 3 estágios. Uma criança que sentia coisas, fechei esse caminho e fiquei sendo cético pela minha vida quase inteira. E aí, na faculdade, lá pelos idos de 2010 já, 2011, foi que eu voltei a pensar nisso, já com 21 anos. E comecei a estudar magia de verdade, como magia, e não só como uma curiosidade que eu via nos filmes e que eu achava interessante, colorido, sei lá. E aí eu me descobri muito alinhado até com as práticas e as teorias da magia do caos. O que é a magia do caos? Para quem está em casa e não sabe o que é. A magia do caos, ela propõe uma confluência de saberes como se fosse uma nova época helênica ou uma nova época da confluência de saberes que aconteceu no Oriente Médio ou no Templo do Rei Salomão. Enfim, é como se a gente, de posse de todo o conhecimento que a humanidade tem e de várias vertentes mágicas, de várias teorias mágicas que já foram desenvolvidas pela humanidade, o caoísmo propõe a gente estudar cada uma delas para ir vendo o que tem de útil, o que tem de interessante nelas. E aí pode parecer em alguns pontos que o caoísmo é muito diferente da Wicca, por exemplo, mas aí quando a gente lembra que Gerald Gardner pegou lá muito conteúdo de grimórios de vários tipos e depois isso foi sendo mudado, depois isso foi sendo até retirado em alguns pontos pela Doreen Valiente e outros autores do arcabouço da Wicca, mas as origens em si do que se chama hoje de Wicca também tiveram muito dessa mistura de saberes, dessa referência a várias vertentes para criar uma vertente nova. E o caoísmo não só propõe você criar uma vertente nova, se for a sua vontade, como também usar elementos de mais de uma, como se fosse uma bruxaria eclética, por exemplo. O caoísmo em si, ele acredita que, como por trás dos panos as energias funcionam de uma forma que a gente não entende completamente, como elas funcionam de uma forma um pouco caótica, no sentido de não ser previsível, você pode mudar a sua linguagem e você pode, no limite, estar falando, inclusive, da mesma coisa que o seu amigo está falando, só que de formas diferentes. E aí parece que são coisas diferentes, mas só que, na verdade, vocês estão falando a mesma coisa. E eu achei muito interessante esse aspecto do caoísmo de poder juntar tudo que eu estudei na minha vida, inclusive elementos que para mim eram entendidos como científico, na minha forma de fazer magia. E aí veio também com esse maior estudo de magia, veio também o conhecimento de grupos de magia, e foi lá que eu conheci o trabalho da Veada Chama Púrpura e descobri que o Michel ia fazer um círculo no Rio de Janeiro.
E aí eu estava lá na porta, batendo lá para... Mentira, eu falei que ia antes porque tinha já um grupo online criado, né? E aí eu fui lá e fiquei muito feliz de conhecer esse projeto maravilhoso. E você também é cofundador do Projeto Chaos, né? Fala um pouquinho dele. Sim, então o Projeto Chaos ele começou de uma forma totalmente caótica. Foram pessoas que foram se juntando para estudar magia mesmo. E cada um estudando uma vertente de magia que tinha mais interesse e contando para os outros, resumidamente, o que estudou, a gente foi percebendo que todo mundo acabava aprendendo muito mais. Então, cada um naturalmente tinha os seus gostos, tinha as suas preferências na magia, e isso foi sendo compartilhado dentro do grupo. E teve uma vez que a gente resolveu tirar I Ching, que é um oráculo chinês, para perguntar se a gente deveria manter esse grupo de estudos fechado ou abrir para o público isso. O I Ching respondeu uma coisa muito interessante. Mantenham esse conhecimento sendo estudado de forma fechada e quando isso já estiver num nível maior e num nível de certeza maior e os rituais, por exemplo, já estiverem estabilizados e vocês tiverem entendimento que aquilo funciona e que aquilo está ok, e que vocês já tiverem embasado esse conhecimento, abram para público. E aí a gente resolveu criar uma página no Facebook, um site, um Twitter, um Medium e um YouTube para colocar para jogo mesmo esse conhecimento, não no sentido de ensinar, mas sim de aprender junto com o público. E aí qualquer pessoa pode mandar textos, qualquer pessoa pode desenvolver um estudo, ou quem já desenvolve um estudo, mandar para a gente, que a gente publica pelo Chaos. E é isso, desde que esteja alinhado com as diretrizes do nosso projeto, tudo pode ser publicado. E aí uma coisa que é importante é porque o episódio em si ele tem um nome que é Bruxaria Queer. E sobre o termo queer, o movimento queer, como que vocês entendem tanto esse conceito, esse movimento, como vocês definiriam ou iniciariam uma conversa sobre esse termo para quem está ouvindo e não sabe o que é queer? Bom, eu definiria de uma forma que eu diria que não é única, não tem bem uma definição única, mas a gente tem alguns conceitos gerais que podem ser entendidos com essa palavra queer. Queer era, na verdade, até usado de forma pejorativa antigamente, como algo que é excêntrico, como algo que é fora da normalidade, como algo que é muito diferente para ser entendido como normal. E esse termo, então, foi pego e transformado, na verdade, numa palavra de poder para os indivíduos que se sentiam fora do que a norma dizia. E aí tem duas concepções principais. O queer como um termo mais geral, de qualquer pessoa que se entende fora do que a sociedade diz, na maioria, que não se vê encaixado em tudo que a sociedade diz que é certo de uma pessoa fazer na sua vida. E, em outro sentido, também é uma designação de gênero, no sentido da pessoa não se ver totalmente contemplado pelo conceito de masculino ou de feminino. Então, vai depender muito de quem está usando esse termo, mas, de forma geral, como a gente indica, inclusive, na introdução do livro, o nome Liberqueer se dá quando a gente percebe que a gente não se enquadra totalmente no que a magia vinha dizendo sobre gênero e sobre orientação sexual. Eu faço eco das palavras do Gabriel, que é exatamente o entendimento que eu também tenho, né, com relação ao queer, né? Ele citou o Liber Queer, que foi um livro que nós fizemos em conjunto com o Via da Chama, né? Foi uma parceria, Via da Chama junto com o Projeto Chau, que a ideia, na verdade, foi do Gabriel, né, Gabriel? Do Liber Queer, ele trouxe pra gente no encontro do Via da Chama. Essa foi uma ideia que tanto eu como o Thiago Félix, a gente abraçou completamente. Foi um orgulho tremendo pra mim, pro Thiago Félix, acredito pro Gabriel também, porque, assim, eu fiquei muito feliz com relação a isso, assim, foi um projeto que eu olhei pra esse livro, tipo, 300 mil vezes, assim, porque de tão orgulhoso que eu fiquei desse projeto ter ido a fundo. E eu pude ver comentários, inclusive, de muitas pessoas se identificando com muita coisa assim. Lá na página do Via da Chama e no grupo, eu vi pessoas comentando, né, lá e falando que, nossa, eu tava esperando muito pra esse livro sair, finalmente ele saiu. E gente comentando que gostou, que deu uma olhada e gostou muito, tipo assim, adorou o conteúdo. As pessoas estavam sendo representadas, sabe? E isso
para mim, assim, foi um motivo de orgulho muito grande. Inclusive, Gabriel, muito obrigado por ter trazido esse projeto pro Via da Chama, porque eu acho que eu nunca cheguei a te agradecer isso diretamente, mas, sério, eu e o Thiago Félix ficamos muito felizes com isso. Então, na verdade, eu sou um pouco hiperativo no sentido de criar coisas, e eu sempre ficava vendo tantas discussões muito boas e que eu não via em lugar nenhum. Eu via no máximo tipo um livro americano, Gay Witchcraft, mas é totalmente GGGG, porque só fala de homens cis gays. E eu via dentro das discussões do Círculo da Via da Chama Púrpura muita gente desenvolvendo trabalhos muito legais e que não tinha uma plataforma. E aí eu sempre gostei de consolidar as discussões e as coisas de forma escrita, porque, sei lá, eu me dou muito melhor com a mídia escrita do que falada. Eu acho que quando está escrito a gente consegue minuciosamente ali entender cada termo do que está ali. E aí eu propus, gente, vamos não só a gente escrever sobre essa temática. O Thiago Félix já tinha muitos textos interessantes no blog da Via da Chama Púrpura, mas também fazer uma chamada de trabalhos. Abrir para quem quiser contar um pouco sobre a sua experiência, falar da forma que faz magia não normativa. E foi interessante porque, na verdade, os textos não precisam nem concordar um com o outro, porque são vivências. Então, você vai ver no Liberqueer, por exemplo, que algumas pessoas pegam o conceito de sagrado masculino e sagrado feminino e ressignificam para abranger maiores vivências e não só ficar presos a um modelo. Tem gente que fala que consegue usar o sagrado masculino ou feminino quando precisa, dependendo da situação. E tem gente que abole isso, fala que vai usar energia, porque energia é energia, não tem gênero. E eu achei maravilhoso ter essa resposta de pessoas enviando textos, e não só enviando textos, mas os textos sendo muito diferentes entre si. Eu acho que isso ajudou um pouco também a mais pessoas que lessem esse livro se encontrarem ali. Na verdade, esse é um trabalho em andamento e sempre será, porque sempre que alguém quiser ter um texto sobre bruxaria, magia, LGBT+, pode enviar pra gente, e a gente está inclusive com chamadas de textos abertas, então se você quiser enviar pra gente, pode enviar, porque junho é o mês do orgulho LGBT, e a gente vai fazer quando tudo voltar ao normal, né, quando passar a pandemia, vai fazer uma versão física do livro, impressa a preço de custo, porque a gente combinou com as pessoas que ia ser tudo feito sem lucro. Se tiver mais texto que vocês queiram mandar pra gente, vocês que estão ouvindo, podem procurar a página da Chama a Via da Chama Púrpura, ou então o Projeto Chaos, ou então eu e o Michel, e enviem textos sobre magia LGBT que vocês tenham escrito pra gente, porque esse trabalho realmente nunca termina. O Liberqueer, ele é um livro extremamente vivo, que só pode ganhar com novas experiências. Inclusive, para quem quiser baixar ele gratuitamente, né, ele está disponível lá na página e no grupo. Tem o grupo oficial no Facebook do Círculo da Via da Chama Púrpura Brasil. Tem também o grupo do Rio de Janeiro, separado. Acho que nos dois grupos você tem lá o link para baixar pelo Google Drive, né, o Liberqueer, que é como o Gabriel falou, a ideia era justamente sem lucros. Isso é que é bacana, porque como o Gabriel citou, era muito difícil, assim, achar conteúdo de livros de magia, de bruxaria que fosse voltado para pessoas LGBTs, né? Livros que tinham feitiços de amor ou coisa do tipo, era sempre muito heteronormativo, sabe? Era sempre muito voltado para heterossexuais, não havia muita menção com relação a isso. Para as pessoas que são transgêneros, que são não binários, por exemplo, era muito mais complicado. E ver, assim, ter um trabalho como esse, em que as pessoas podem ter uma representatividade dentro da magia, dentro do ocultismo, da bruxaria, é incrível, né? Eu acho, assim, muito importante. E como o Gabriel falou, não pode parar. A gente tem que continuar ressignificando muita coisa, né, que precisa ser ressignificada e entrar dentro da cabeça de determinadas pessoas, porque acho que mesmo assim tem pessoas que ainda não concordam com determinadas coisas e que não conseguem entender determinadas coisas. Então a gente precisa estar sempre conscientizando as pessoas com relação a isso, né? Eu acho isso importantíssimo. E aí, pessoal, vamos pegar esse gancho, então. Daqui a pouquinho a gente entra nessa magia prática, então, pensando corpos LGBTs. Mas antes, como pedir que vocês separassem citações, vou pedir que vocês leiam essas citações, podendo ser do Liberqueer ou não. Mas, como eu sei que o Michel ia trazer uma do Liberqueer, você pode começar. Eu vou ler, então, o Manifesto por uma Bruxaria Queer Inclusiva, que foi o manifesto que o Thiago Félix escreveu como carro-chefe do Círculo da Via da Chama Púrpura, né? É o manifesto da Via da Chama Púrpura. Bom, então vamos lá.
A magia é uma só. Por que se preocupar com algo feito apenas para LGBTs? Lembro de ouvir esta pergunta quando um amigo propôs a criação de um grupo no Facebook de magia que aceitaria apenas LGBTs. Parece uma questão pertinente e simples, mas questionemos o status quo e nos perguntemos: quantos feitiços de amor não exibem em suas receitas para um homem conquistar mulher e vice-versa? Procure Bind Runes sobre o mesmo tema e verá que a recorrência é a mesma. Não estou, é claro, falando apenas da questão da magia de amor. Quantos textos existem sobre o poder do sexo e como uma relação saudável faz bem à magia? Quantos destes textos são voltados para a sexualidade LGBT? O único texto que conheço neste sentido chama-se Sodomia como Realização Espiritual, escrito por Phil Heine, e é algo produzido por um escritor de magia do caos, não Wicca. Sim, a magia é uma só, mas cada um de nós a acessa de modo distinto. É quem somos que acessa a magia de sua forma. As chaves pertencem àqueles que se conhecem, e a parte deste conhecimento, a sexualidade. Ainda mais, ser um LGBT, em muitos casos, perpassa a questão individual e passa a falar sobre uma comunidade, um nicho social com seus próprios dialetos, gostos e, por que não falar, seu próprio meio de acessar os mistérios. Parte da importância do sacerdócio está em servir a comunidade. O quanto você, bruxo LGBT, empenha de sua magia para proteger os seus. Onde está o seu senso de comunidade? Quanto nós nos empenhamos para que as leis do nosso país sejam favoráveis a nós, em igualdade com nossos compatriotas heterossexuais? O quanto de nosso tempo dentro da bruxaria é dado a curar as feridas que o patriarcado nos causa, comungando com os deuses e pedindo auxílio para curar outros. Como um homem gay, passei uma boa parte da minha vida mágica percebendo uma ausência de modelo. O deus não é um homem, ele é o sagrado masculino. A deusa não é uma mulher, ela é o sagrado feminino. Mas ainda assim, costumamos ver uma expressão da religião heterossexualmente centrada. E não estou dizendo aqui que devemos mudar os dogmas e colocar dois homens traçando juntos um círculo, mas estou convidando a todos para entender o sagrado feminino e o sagrado masculino dentro de todos nós. Isso não vale apenas para LGBTs. Entender o poder de nossa sexualidade, o poder da formação de nossa identidade é, antes de tudo, empoderar-se. É galgar um poder que advém da percepção da divindade em nós, pois todos nós somos uma expressão única do todo, do cosmos. Isso é um convite. Que tal da próxima vez em que você traçar um círculo, você não pede aos deuses que lhe mostrem as melhores maneiras de se empoderar magicamente através da sua expressão sexual? E a energia sexual vai muito além do sexo em si. Que tal pensarmos em produzir conhecimento que ajude nossos irmãos na magia a entender quem são, a curar-se das feridas e para proteger nossos tão amados irmãos? Que tal produzirmos magia de forma a diminuir o número de transexuais que são mortos todos os anos até que os índices cheguem a zero? Ouvi mais uma vez que, como gay, eu não deixo de ser homem e, portanto, participo dos mistérios masculinos. Sim, é verdade. Mas, inegavelmente, nestes mesmos círculos, me vi forçado a ver constantemente minha vivência ser colocada como um desvio da expressão masculina, uma página de rodapé, já que a expressão mais comum é heterossexual. Mas não, eu não sou uma nota de rodapé, e está na hora de nós passarmos a produzir uma literatura que fale sobre a questão mágica do homem gay, os mistérios masculinos do homem que gosta de outros homens. Assim também o devem fazer as mulheres. Está na hora de percebermos que os antigos padrões não são suficientes para entender a unicidade da nossa sexualidade e de nossa presença no mundo. Não ver isso é apagar-se, ou correr o risco de sermos explicados, como li várias vezes, como uma mera ponte entre os mistérios masculinos e femininos, e não como uma expressão única neste grande mistério que é a vida. Honre os ancestrais da chama viada, assim como honramos aqueles que queimaram na fogueira. Ambos morreram para que hoje você estivesse aqui, para que nós estivéssemos aqui. Honre-os, garantindo aos que virão depois de nós que o caminho seja para eles mais fácil do que é para nós. Isto é um chamado. Acho que seria até autoexplicativo ou redundante pedir para você dizer o porquê que você escolheu essa citação, né? Agora eu tô até com um pouco de vergonha da minha citação de uma frase só. Mas toda citação é uma citação. Então, minha citação, na verdade, é uma dedicatória que uma atriz fez para mim. Se chama Clarice Nisquier, e ela faz uma peça que é um monólogo sobre um livro chamado A Alma Imoral. E a citação é a seguinte: que suas escolhas estejam sempre em diálogo com a obediência e a desobediência. O livro Alma Imoral, na verdade, ele vai buscando ao longo da história, na verdade, das vertentes hebraico-cristãs, episódios onde aconteceram desobediências, traições,
ou revoluções e mudanças e que foram melhores do que manter, do que obedecer e do que seguir o mesmo caminho que já se vinha seguindo anteriormente. A igreja, durante muito tempo, transformou o corpo em algo que parecia imoral, por exemplo, e, na verdade, esse livro vai falando como que, na verdade, quem é imoral, quem quer mudar, quem quer ressignificar, é a alma. A alma é aquela parte de nós que sempre fica tentando perceber se ela está bem ou não num certo lugar, e ela dá aquela ideia para a gente ressignificar, mudar ou sair dali, se não nos agrada mais. Então, a alma imoral vai falando como que a desobediência às vezes é melhor do que a obediência. E para a gente tentar sempre ouvir o que a gente sente por dentro em termos do que a gente deve fazer. Se é seguir, pegar uma tradição e seguir essa tradição ao pé da letra, ou se é realmente mudar, se é ressignificar, ou se é criar uma nova tradição a partir da mudança de uma tradição pré-existente. Eu acho que é muito importante na magia a gente ter, então, esse embasamento que trazem as vertentes milenares, mas é muito bom também a gente ter coragem para mudar o que a gente acha que não está certo. Porque se a gente ficar só seguindo ao pé da letra o que a gente aprendeu ou o que a gente leu, a gente sempre vai ficar num modelo que talvez já esteja datado. A gente vai ficar seguindo um modelo que talvez serviu para uma certa época e que agora a gente não se sente mais bem nele. Essa frase diz que a gente deve realmente ficar prestando atenção e não se sentir culpado quando tiver que desobedecer em prol de um bem maior, que pode ser muito bem a nossa sanidade mental em alguns casos. Nossa, adorei. Cada parágrafo dele, embora seja pequeno, já dá um material para você pensar por um dia inteiro, sabe? Ele tenta ser um livro que cada vez que você lê, você entenda de forma diferente. E eu já vi esse monólogo dela 4 ou 5 vezes, com diferença de 5 a 10 anos entre cada vez que eu vi. E eu posso dizer que foram 3 peças totalmente diferentes, porque eu conectei e associei com coisas diferentes que eu estava passando em cada momento que eu vi. Eu queria dizer que eu adorei a citação, as 2 citações, justamente por elas trazerem à tona e informarem esse caráter de possibilidade de mudança da bruxaria, sabe? De não ser algo, de não ser uma religião ou uma espiritualidade que ela não é não flexível, ao contrário. Ela é muito flexível, né? E muito aberta às mudanças que a gente passa, que a sociedade passa em todos os sentidos. Então, eu só queria dizer que eu gostei muito da citação que eles trouxeram. Elas se complementam e as duas pegam essa áurea quase que da bruxaria e trazem para um lugar que é de ação ou de praxis, que trazem para esse campo político, né, do social mesmo, da questão da obediência, dos mistérios do homem, das pluralidades. E aí isso me fez querer antecipar um pouco uma pergunta que estava lá no final do episódio, que é uma provocação. Para vocês, bruxaria é política? Polêmico. Sim, com certeza, não teria como não ser. Recentemente eu participei de uma entrevista numa live pro Clã Teia de Circe, né, que o Hugo Filgueiras me convidou, e eu justamente falei sobre esse tema, porque esse é um tema que tem gerado muita polêmica em alguns grupos, mas é algo que precisa, assim, ser falado, porque as pessoas tendem a falar, não, porque bruxaria e política não tem nada, não se mistura, não tem nada a ver, porque, ou então a pessoa fala assim, eu entrei no grupo, não fui para falar de política. Eu acho que, assim, depende de como as pessoas vão entender o que é bruxaria, o que é feitiçaria, o que é magia, né, porque eu tendo a definir isso como 3 coisas diferentes. Para mim, a bruxaria é um ofício, né? Ela está muito atrelada a um ofício, e quando você está num ofício, você tem uma responsabilidade, um compromisso. Eu entendo a bruxaria como um ofício em que você se torna responsável até mesmo pelo agir. Hoje você quando você se torna um sacerdote, por exemplo, dentro de um caminho wicaniano, né, um exemplo, você se torna parte do corpo da deusa, e aí você é um agente da vida, você é um moldador do destino, você é responsável por girar a roda da vida. E como eu, que sou um agente dos deuses no mundo, um instrumento dos deuses no mundo, vou me calar perante, por exemplo, essa situação atual do nosso governo, em que a democracia está sendo praticamente jogada fora, em que a gente vê discursos de ódio sendo repercutidos, principalmente em questões de pessoas LGBTQ, né, direitos que correm o risco de serem tirados, além de machismo, misoginia e muita coisa, racismo, né, principalmente, que vem acontecendo,
como que eu vou me calar perante isso? Eu tenho quase que o dever, né? Eu tenho praticamente o dever perante a deusa de me posicionar politicamente com relação a essas coisas, porque como eu sou parte do corpo da deusa, a minha sobrevivência também é importante. Então eu preciso sobreviver para estar presente no corpo da deusa, né? Tenho que ter um ativismo político, eu tenho que ter uma resistência, eu não posso deixar com que determinadas coisas passem, eu vou estar sendo conivente com aquilo. E como eu sendo um instrumento dos deuses, eu sou responsável pelos meus atos. O meu agir é o baluarte para o meu sacerdócio. Eu simplesmente não fazer isso, eu estou indo contra o meu sacerdócio, eu estou indo contra o ser bruxo. Eu acho muito bacana uma coisa que a Shirley, que é uma sacerdotisa da tradição alexandrina de um coven aqui do Rio, ela falou num texto, e eu sempre cito isso, que a bruxaria ela não se preocupa em agradar, mas ela se preocupa em ser. Ou seja, você é. Né? Você tem que buscar ser e não agradar. Ela não foi feita para agradar. Ela quebra paradigmas, ela vem rompendo com determinados padrões sociais. Então, se você não está pronto para lidar com isso, você não está pronto para ser bruxo. Você não pode se considerar, a meu ver, você não pode se considerar bruxo. Porque o bruxo, ele age, o bruxo, ele coloca a armadura, pega a lança, o escudo e vai para a batalha. E ele defende os seus se ele precisar defender. As pessoas estão usando o termo bruxo num sentido errado, né? Estão usando bruxo num sentido de feitiçaria, né? E não tendo uma visão de ofício da coisa. E até porque se você for pegar o termo em inglês para bruxaria, que é witchcraft, você vai ver que craft, né, para quem não sabe inglês, se procurar no dicionário vai ver que craft é ofício, artesanato, habilidades manuais, que são coisas que demandam um compromisso, que demandam uma responsabilidade. Eu acho que a partir daí pode-se tirar um entendimento, ao meu ver. Bom, eu acho que, complementando o que o Michel falou, mas agora pelo lado da definição do que é política, eu acho que as pessoas têm uma definição um pouco simplista do que é política, talvez. Porque se política é o conjunto dos meios de poder, o conjunto dos artifícios que estão sendo usados para liderar um país ou um grupo ou uma sociedade, por exemplo, tem que ser entendido que política também é qual o ideal, quais são as ações, mas também quais são os ideais que regem as ações que estão sendo tomadas no campo político. E a gente tem que entender, então, que não tem como a magia não ser política, porque para se fazer magia e para se pensar magia de forma verdadeira, mesmo como algo que você acredite, você tem que ter um conjunto de ideais, você tem que ter um conjunto de crenças. A magia está longe de ser algo que é aceito e que é praticado pela maioria das pessoas. E aí a gente tem um pensamento de que, mas só que a gente faz no nosso canto magia, a gente não tem que sair falando. Tudo bem, tem gente que acha melhor fazer magia sem ter que falar isso, mas é importante que essas pessoas entendam que elas só podem fazer magia de forma oculta ou de forma sigilosa porque elas têm uma determinada liberdade e elas não estão sendo perseguidas. Ao longo da história já aconteceram momentos onde as pessoas que faziam magia, mesmo de forma escondida, elas acabavam sendo encontradas, porque elas estavam sendo perseguidas o tempo todo. A gente tem que entender que, quando a gente fala desse ideal de liberdades individuais e desse ideal de respeitar o direito à crença, a gente tem que atrelar isso também a um pensar e a um fazer político. Não é à toa que, durante alguns governos, a gente vê surgindo cada vez mais a prática da perseguição a minorias, a prática da perseguição até em termos mágicos mesmo. A gente tem recentemente muitos terreiros sendo depredados, por exemplo, e isso só acontece porque é dado uma liberdade pelo poder político. Então pode parecer que essa relação não é tão direta, mas ela se mostra direta, e a gente tem visto isso nos inúmeros terreiros que são quebrados por aí, porque claro que eles são a vertente que vai mais sofrer, porque eles são minorias por vários sentidos, em vários aspectos, e eles são os primeiros alvos quando acontecem esses períodos de perseguição, mas a gente tem que ver que o próprio fazer mágico acaba ficando ameaçado quando a gente tem esse período de maior e maior perseguição. Tem líderes, em alguns momentos da história, que falam que para o bem maior, eles têm que consolidar e homogeneizar como que as pessoas vão agir.
E uma dessas coisas, um desses campos que eles tentam homogeneizar é exatamente a crença, é exatamente o culto, seja religioso, seja sacerdotal ou do tipo que for. E as pessoas deveriam perceber que algumas ações de líderes vão se acumulando e podem levar a um novo momento de perseguição, que se elas não percebem porque ainda não chegou nelas, já está acontecendo com outras parcelas, e é só uma questão de tempo. Então, quando a gente fala em a magia é política, não é porque a magia tem que ter a ver com um certo político ou com um certo partido, mas sim porque a magia precisa, para ela ser feita, de alguns ideais. E esses ideais, eles estão muito claramente sendo desrespeitados, às vezes, por alguns governantes ou por alguns políticos. Então, no longo prazo, seria muito danoso a todo mundo esse tipo de atitude não ser combatido. É aquele paradoxo da tolerância também, né? A gente tem que tolerar opiniões, por mais contrárias que sejam, a não ser quando essas opiniões vão, no longo prazo, destruir a liberdade de opinião. Fora que a política está ligada à polis, né, lá na Grécia Antiga. A sociedade grega da época começou a se reunir em coletivo, em comunidade, onde eles começaram a trocar entre si, né, e viver em coletivo. E a partir dali foram se gerando, né, modos de vida em que as pessoas pudessem viver em coletivo, em comunidade. E a democracia foi surgindo através disso. Então, política, ela vai estar muito atrelado ao senso de coletividade, de comunidade, no bem da comunidade, no bem da coletividade. Então, qualquer ato organizacional que esteja atrelado a isso é um ato político. E qualquer pensamento do tipo é um pensamento político, né? Aristóteles já dizia, né, que o ser humano é um animal político por natureza. As pessoas não entendem isso, que a vida é política. A nossa vida urbana, moderna, principalmente, ela é política. Então, a gente não querer ter um pensamento político, não querer ter um posicionamento político, faz você tá vivo, mas tá morto pra tua vida, né? Ou então a pessoa ela só tá num estado bem confortável porque ela ainda não sentiu diretamente esse perigo que todo mundo vive falando. Mas tem gente que está sofrendo isso há tempos, sabe? Se essas pessoas que falam que magia não deveria ser política abrissem os olhos e começassem a ver todos os tipos de magia e começassem a ver, nem precisa voltar muito na história, pode voltar até 1600, que estava a Inquisição comendo solta, mas pode voltar a 2017, que o terreiro foi depredado lá em Nova Iguaçu. Esse tipo de perseguição nunca parou. Ele só é dado mais ou menos liberdade de continuar às claras. Sim, exatamente. Ninguém está fazendo campanha para um partido específico. Foi o que eu até falei não sei se foi na Grimória Aberta, um desses grupos de magia do Facebook. A gente só está falando que se posicionar contra esse fascismo, contra esse governo, eu acho que é um dever de todo bruxo, de todo mago, de todo ocultista, porque a gente só está podendo exercer essa liberdade religiosa ou magística por conta de muita gente que lutou no passado para isso. Às vezes a gente nem fala nome de político, né? A gente fala que, olha, tem certas ideologias que são perigosas para a continuação do fazer mágico no tempo. Por exemplo, essa. Aí a pessoa acha que a gente está falando mal de um político. Só que não, a pessoa encaixou tão bem aquilo no político que pareceu que estava sendo falado dele. Porque às vezes é muito clara a mesma associação. E as pessoas deveriam perceber isso, que o que está sendo falado contra, na verdade, são as ideologias nocivas à magia. Mas, às vezes, elas estão muito bem personificadas em alguns políticos. Acho que vocês, nesse meio tempo, falaram muitas coisas que vão no radical, né, na raiz da questão. Gostei muito quando o Michel, lá no início, falou sobre o magista ter que ter responsabilidade e compromisso. Principalmente quem caminha, né, uma trajetória de sacerdócio, incorpora essa posição de responsabilidade com o conhecimento que compartilha e compromisso com as pessoas para as quais ele vai passar esse conhecimento. E que conhecimento é esse? E acho que é interessante a gente pensar essa bruxaria queer, essa bruxaria que tem um recorte dos corpos, né? E pensar o queer atravessa todas essas questões que vocês falaram agora. Quem é que está falando? Quem é que está recebendo? Qual é o corpo que vai receber essa magia? Então, como essa magia ela deve ser moldada? Como que ela deve ser encarada, decifrada, traduzida? Porque, querendo ou não, por mais que a gente entenda e trabalhe no campo
etéreo, né, da magia das estrelas, onde as nossas questões sociais não necessariamente fazem parte, a bruxaria, a magia pela magia, o conhecimento mágico, num texto que eu fiz no Instagram recentemente, a magia ela é amoral. Seja você progressista ou conservador, se você tentar produzir uma magia, você vai ter efeito com a magia pela magia. Mas aí seríamos bruxas se não incorporássemos nessa magia que nós fazemos o histórico que a bruxaria tem, os corpos que vieram carregando esse conhecimento até que ele chegasse no hoje. Não sabemos, né? Então acho que é legal pensar também a figura da bruxa, porque somos todos, e aí não só a bruxaria, mas a religião. A religião ela é política porque ela está nesse campo de disputa de poder, ela está no nosso dia a dia. Lidar com religião é algo que todos nós lidamos desde que nascemos. E na história da humanidade a gente tem disputas que foram alimentadas por religião. Tivemos magistas e mágicas utilizados nessas disputas também. Então acho que seria até leviano e muitas vezes confortável, como o Gabriel falou, a gente ficar no nosso campo do magista, no sentido de vou habitar o mágico da bruxaria, iludindo a mim e aos outros de que eu conseguiria ter uma vida mágica e ter uma vida no campo político que não caminhasse em simultâneo com essa fé. Eu não consigo ver muito a separação, mas acho que vocês falaram muitas coisas que podem começar a fazer a gente refletir também, né? Eu falo isso aqui agora meio que vomitando, mas com certeza eu, quando for editar esse episódio, quando eu ouvir e todas as outras vezes que eu certamente vou ouvir, eu acho que vai dando aí mais pontos de diálogo, né? O Gabriel comentou antes que esse é um conhecimento, né? O conhecimento do queer é um conhecimento que não se acaba em si, né? O livro, o Liber Queer também. Sim. Que eu propositalmente não citei nome de políticos. Então, se você estiver ouvindo esse podcast em 2030, em 2040, em 2100, você encaixa aí no político que tiver na sua mente e que é dele que eu tô falando. Ou se você voltar ao passado também, porque sempre tivemos essa figura, né? Exatamente. Eu acho que eu me sinto contemplada com todas as falas de vocês. E eu acho que é importante a gente sempre lembrar que nós, bruxos, bruxas, a gente ainda tá nesse lugar à margem, sabe? Como que a bruxaria não vai ser política se a gente nem conquistou um lugar ainda, sabe? Se a gente continua lutando para ter reconhecimento, para ser levado a sério, enquanto espiritualidade mesmo. Mas eu fiquei me perguntando muito, enquanto vocês falavam sobre bruxaria queer e essa mudança, né? Esse novo olhar do feminino e do masculino, se vocês, dentro dos espaços de bruxaria mesmo, se vocês sofreram algum tipo de desaprovação, de preconceito, sabe? De comentário hostil, quando vocês propõem novas formas de pensar esses lugares dos sagrados. E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Não estava na pauta que eu e o Matheus montamos, mas eu queria saber um pouco. Essa questão, por exemplo, de círculo do sagrado masculino e círculo do sagrado feminino, eu acho um pouco problemático em alguns lugares, assim. Quando não se tem esse entendimento da coisa queer, da coisa LGBT e tal. Eu participei 2 vezes de círculo do sagrado masculino. Eu sempre me senti desconfortável. Se tem um ideal com relação ao gênero masculino que às vezes incomoda um pouco, né? Usar o nome guerreiro, por exemplo, é um pouco incômodo, porque se cria um ideal, por exemplo, do homem, né, do ser masculino, como se fosse um padrão do homem bruto, do macho, né? E eu senti essa necessidade de ter uma ressignificação até mesmo com o que você entende por ser masculino, sabe? Por ser homem. Eu acho que essa forma de ressignificação, de entendimento num campo mais amplo e até complexo da coisa, ajuda até mesmo a gente buscar entender determinados gêneros, determinadas pessoas, sabe? Mas ainda se tem um ideal com relação ao que é ser masculino, o que é ser feminino. E por conta disso, muitas pessoas não conseguem entender, por exemplo, um não binário. Eu já ouvi de pessoas que não entendem, por exemplo, pessoas que estão de fora da comunidade LGBTQ e que eu falo sobre a existência de não binários. Muitas pessoas falam que não sabiam que existia isso e também falam, né, em seguida que não conseguem. Peraí, minha mente tá bugando, eu não tô conseguindo entender. Isso eu ouvi, inclusive, de pessoas pagãs. Pessoas que são bruxas. Como é que uma pessoa pode não ter gênero ou então ser os 2 gêneros? A gente ainda tem muita problemática com relação a isso. Eu não tenho muito para falar nesse sentido
sentido porque eu nunca participei de uma ordem formal ou de um círculo de magia formal. Mas nessas nossas andanças pela internet, a gente vê que muita gente fala com escárnio desse tipo de iniciativa de ressignificar magia ou ressignificar alguma prática. A gente vê isso direto quando tem, por exemplo, postagens que falam de Yoni Eggs e de magia com cristais para ativação da energia feminina, e aí as pessoas ficam compartilhando e rindo, haha, caramba, tipo, é um conhecimento que é milenar, ele tem muita teoria escrita sobre, e a pessoa que nunca foi parar para ler sobre aquilo, a primeira reação dela é zoar, porque ela achou engraçado. Uma prática que trata de sagrado feminino, por exemplo. Assim que a gente publicou o Liberqueer também, a gente via textos que falavam, vamos analisar o Liberqueer. Oh, meu Deus, esse aqui, ó, Inanna, rainha dos travestis. Aí, primeiro escreviam errado, claro, porque não tem nem nem percebem que estão fazendo algo errado às vezes, mas às vezes é para falar mal mesmo, errando o gênero de propósito. Mas aí falam, como é que Inanna tinha a ver com travesti se nem tinha travesti na época, sendo que uma das frases que é dita bem no começo desse texto, no Liberqueer, é que essa visão é moderna, é que isso está sendo ressignificado e que isso não tem compromisso histórico nessa parte de associar ela às travestis. Mas não, surgiram textos falando que não podia porque não existia travesti na época. E uma coisa interessante também que a gente percebe é que as pessoas às vezes têm uma ideia de que essa ressignificação de gênero é muito nova, quando na verdade a maior parte do Liberqueer fala de práticas antigas, fala de coisas milenares e de como o gênero do xamã, o gênero dos sacerdotes, nunca foi algo tão estereotipado, nunca foi só masculino, só feminino. Os xamãs e os sacerdotes sempre foram aquelas pessoas que tinham um pouco, pelo menos, de androginia, não só na questão do corpo, às vezes, e da aparência, mas também na questão energética. Eles tinham que poder transitar entre mundos. Então, exatamente por isso, a pessoa que fazia essa transição entre mundos, ela tinha que ter uma energia um pouco mista. E isso vem desde quando a magia surgiu em alguns povos. Foi mantido em alguns, em outros isso foi destruído. Em outros povos, os dominadores chegaram lá, colonizadores chegaram lá e destruíram esse conceito. Mas a gente tem várias etnias indígenas com mais de 2 gêneros, por exemplo. E a gente tem muitas questões que tratam de não normatividades ao longo da história. Basta estudar um pouco que a gente vai perceber isso. O que eu mais vi na internet foi gente invisibilizando e falando mal mesmo de práticas desse tipo, sem ter nunca estudado aquilo e nem ter tentado entender aquilo. Mas é isso, né? A pessoa vai estar fechada por um tipo de magia que tem milênios também, em alguns casos, ou novas formas de fazer magia que são novas, mas que são muito úteis, porque ela nem se dignou a ir procurar saber sobre. Vamos então, caminhando aí já para o encerramento, já que estamos falando de magia, pensar um pouco em magia e pensar um pouco em prática. Eu queria que vocês dois comentassem sobre a prática e o culto de vocês enquanto pessoas LGBTs. E aí, Michel pode falar um pouquinho sobre seu culto a Afrodite, a Dionísio, que inclusive é tema de um dos seus textos lá no Liberqueer, sobre o culto a Antino. E o Gabriel depois também pode comentar um pouco sobre esse espaço queer dentro da magia do caos também. A magia do caos em si, ela não é um sistema estruturado, ela também não é iniciática, ela é muito mais uma forma de lidar com sistemas de magia. A magia do caos ela vai tentar estudar, num arcabouço mais geral, como é que se dão os elementos parecidos entre as vertentes e focar não nas diferenças entre as vertentes, mas sim nas similaridades, nas semelhanças. Então, em magia do caos existe, por exemplo, o conceito de sigilo, que é um glifo, um desenho que vai resumir ali nele uma ideia. E que pode ser uma energia, pode ser uma energia de um deus, mas que vai se aproximar muito de coisas parecidas com sigilos que se vê ao longo da história. Os demônios tinham lá nos grimórios os seus selos.
tem desenhos, tem by the runes, você tem símbolos alquímicos que você pode juntar para fazer um símbolo. A magia do caos não vai te dar uma resposta pronta. Ela vai te dar um arcabouço para você lidar com várias respostas que você pode obter na literatura, obter nas práticas já existentes ou criar a sua própria dentro daquela diretriz. A questão LGBT+, assim como todas as outras coisas, é vista pela magia do caos não de uma forma direta, não existe lá magia do caos LGBT+, mas sim como um tipo de energia que seria então algo não necessariamente totalmente energia dita masculina ou feminina. Na minha prática, eu desenvolvi técnicas, na verdade foi inconscientemente, depois eu percebi que eu tinha desenvolvido essas técnicas sem querer, de mudança de personalidade com base em maquiagem. Quando eu comecei a fazer drag, eu percebi que a minha personalidade quando eu estava montado mudava um pouco em relação a como eu estava desmontado. E às vezes eu queria passar uma imagem para as pessoas naquela festa, ou pelo tema da festa, ou porque eu estava querendo ir naquele tema naquele dia, e eu mudava a maquiagem para passar essa sensação específica. E eu percebia que as pessoas me viam de forma diferente quando eu mudava alguma coisa na maquiagem, e elas interagiam de forma diferente comigo. Isso permitia eu também interagir de forma diferente com elas, e a minha personalidade acabava mudando um pouco por causa disso. Não é que, meu Deus, eu me tornei outra pessoa. Não, mas eu despertei partes da minha psique que falaram mais alto num certo dia por causa da maquiagem. Eu fui percebendo que isso era uma prática muito próxima de práticas do xamanismo, porque no xamanismo, quando um xamã bota uma máscara de um animal, ele se torna o próprio animal. Ele não é o xamã ali vestido de alguma coisa, ele é o animal. E quando eu me tornava Katrina Bougainville, que é o nome de minha drag queen, eu era tratado como Katrina Bougainville, eu não era tratado como eu montado de Katrina Bougainville. E dependendo do tema da festa, do tipo de maquiagem que eu escolhia fazer, era um tratamento um pouco diferente. E aí eu fui percebendo que isso acabava sendo uma prática mágica, querendo ou não. Então esse trabalho de máscaras foi algo que eu desenvolvi bastante, e a questão da magia do caos nisso é mais como um arcabouço que me fez buscar outras vertentes para ver como isso se dava em outras vertentes para aplicar na minha prática, porque na magia do caos você não tem que seguir uma vertente específica. Então eu não sigo exatamente o xamanismo Baniwá dos índios brasileiros originários. Eu sigo uma prática que eu chamo de magia drag queen, ou nem chamo de nenhum nome específico, mas escrevi um texto como drag queen e magia, e uso isso de uma forma mais geral, juntando saberes e juntando conhecimentos que eu fui descobrindo naturalmente quando eu fui fazendo drag. É basicamente isso. Nunca errou. E você, Michel? Então, eu sou sacerdote de Afrodite e Dionísio, e a junção dos dois, para algumas pessoas, pareceu meio explosivo, né? Mas, ao mesmo tempo, me fez entender até mesmo como um homem gay. Eu lembro que quando eu me descobri, assim, comecei a cultuar a Afrodite, e aí eu comecei a ter um contato maior com ela, e eu trabalho muito com esse conceito de pais divinos, né? De Deus a Mãe e Deus Pai. E aí eu tava começando, assim, a ter certeza de que, talvez eu seja um filho de Afrodite. E eu lembro que na época eu falei assim, mas não é possível, será que é possível um homem, né, ser filho de Afrodite ou mesmo se dedicar a um sacerdócio de Afrodite? Eu mandei mensagem para uma amiga daqui do Rio, que é sacerdotisa de Afrodite. E aí eu falei para ela, perguntei para ela assim, cara, um menino, um homem pode ser filho de Afrodite? E ela falou assim, claro, por que não? Caramba, né, me despertou uma coisa legal. Claro, né, também descobri essa coisa com Dionísio. Ao longo do tempo ela foi me ensinando. A partir daí eu fui me entendendo, me aceitando melhor e entendendo esse poder de Afrodite e Dionísio dentro de mim. E a ponto de, das pessoas olharem pra mim e falarem assim, você tem mesmo cara de Afrodite, sabe? Você tem essa energia em você. E aí, logo depois, cai de paraquedas na minha vida, Antino, né? Eu fui descobrir que Antino, inclusive, ele tem um sincretismo com Dionísio, tem Antino e Dionísio, e ele tem uma ligação também com Afrodite. Então, o Antino, ele meio que foi o intermediário ali entre os dois, né, na minha vida. Engraçado que quando eu entrei pro culto Antino, e aí depois eu peguei a coordenação do Viada Chama Púrpura, e já vi um entendimento dentro do culto de Antino de uma chama púrpura, que Antino ele habitava a chama púrpura, que era justamente a chama queer, que é justamente a visão que a Viada Chama Púrpura tem quando o Félix pensou nisso, né, no entendimento wicaniano dele, em que seria a junção do fogo vermelho da deusa com o fogo azul do deus, né?
E a junção dos dois é um mix, na verdade, de vários tons de púrpura, né? Não é exatamente apenas uma cor, onde ali se expressa a diversidade queer. Esse entendimento casou com o meu culto antino, e é como eu enxergo. A gente tá nessa diversidade de chamas, né, que brilham em variados tons. Para mim trouxe assim, um encaixe, uma integração muito grande. Me fez entender até mesmo muitas coisas assim dentro da bruxaria, em questão até mesmo da diversidade da deusa. Como a deusa ela pode ser diversa, porque a deusa ela é o universo, ela é tudo, ela é imanente, mas ao mesmo tempo ela é diversa. E na Terra a gente tem os animais, as plantas, os rios, os oceanos, tem os seres humanos, tem tudo, e toda essa diversidade é a deusa, né? E é claro que a diversidade também do ser humano é parte do corpo da deusa, né? Não tem problema você ser gay, você ser lésbico, você ser transgênero, você ser não binário, você ser queer, porque tudo isso é a diversidade da deusa sendo expressa no mundo. E eu acho que isso é sagrado. Isso deveria ser visto como sagrado, né? Queria que vocês comentassem como vocês se sentirem mais confortável, como vocês interpretarem a pergunta. O que seriam as vozes da deusa, que é o nome do podcast, para vocês? O que seriam as vozes da deusa? Cada um tem um chamado. As vozes da deusa, eu acho que tá muito atrelada a essa questão de diversidade. Pelo menos é a visão que eu tenho. De que a deusa, ela não fala apenas uma voz, ela fala várias. Porque até mesmo se a gente for parar pra ver, dentro dos cultos, né? Dentro do politeísmo, né? Dos cultos de cada grupo e tal. Uma divindade, ela pode passar uma mensagem para um outro grupo passar outra. Até mesmo dentro de cada um, dentro de cada indivíduo, de cada pessoa, a deusa ela vai se manifestar de uma forma, e a deusa e o deus, né, os deuses. Eu entenderia as vozes da deusa nesse sentido, em que cada pessoa ela vai trazer um entendimento, ela vai trazer uma sabedoria, ela vai trazer um conhecimento com uma outra ótica, com um outro ponto de vista, e pode ser agregado, pelo menos assim que eu entenderia. Eu diria que no sentido mais simbólico, essa dualidade da deusa e do deus, elas vêm cada vez mais se desprendendo de uma questão mais fixa de genitais, que me parece que numa época passada esteve muito atrelado a deusa e o deus aos genitais, mas sim agora a um entendimento mais de gênero e de vivências humanas, e não só humanas. Eu penso que a deusa e o deus, eles seriam esses dois polos, né, que seriam mais um polo passivo e um polo ativo, ou então um polo que é mais o lugar e o outro polo que é mais a ideia que vai ser direcionada e inseminada naquele lugar. E eu percebo que as vozes do Deus e as vozes da deusa são exatamente o caminho que a gente tem para começar a não focar muito nas diferenças que existem entre essas vozes que a gente ouve, mas sim para a gente começar a focar nas semelhanças, porque a gente às vezes pode estar perdendo muito tempo falando da mesma coisa de formas diferentes. E quando a gente vai pegar para estudar, a gente vê, para seguir esse chamado mesmo, a gente vai ver que vai levar ao mesmo lugar, que no caso dessa energia da deusa eu vejo que é o lugar em si, o espaço, o céu, o cosmos, o que existe, e esse chamado do Deus seria como agir nesse cosmos, esse ímpeto, essa iniciativa de ir lá e fazer vida surgir nele, por exemplo. Mais uma vez eu não respondi nada com essa frase, mas eu vejo mais essas vozes da deusa como aquele detalhezinho que está chamando a gente para estudar melhor tudo que está à nossa volta e tudo que tem ali dentro, porque nenhuma das coisas que está à nossa volta é só ela. Ela também tem todo um arcabouço por trás que faz aquela coisa se materializar. Que se aquilo se materializou é porque muita coisa por trás teve que dar certo ou teve que se compor para isso estar aqui hoje. Eu acho que essas vozes que a gente tem que ouvir, a gente pode se fechar, mas elas vão chegar de uma forma ou de outra, seja por sonhos, seja por pessoas que falam uma frase que a gente nem esperava. Mas essas vozes são esse chamado para olhar para o mundo à nossa volta como algo divino, como algo que deve ser não só respeitado, tolerado, mas sim celebrado. Não só no que é igual, no que é simétrico, no que é estético e bonito, mas sim nas diferenças e na diversidade. Eu acho engraçado, bonito na verdade, que em vários momentos, né,
Gabriel comentou, acho que eu não respondi nada. Enquanto a gente fala, às vezes, a gente pode achar mesmo que o que a gente fala é um pensamento só nosso, ou é incompleto. E aí, primeiro que eu acho que esse episódio ele vai ser interessante mais para abrir diálogos e pensamentos do que definir as coisas, né? Mas eu queria, de fato, verdadeiramente agradecer vocês por terem topado vir aqui conversar, dialogar. E eu digo isso enquanto um menino que também passou por essas trajetórias que vocês comentaram aqui, de entendimento, de encontrar o seu lugar no mundo, de encontrar o seu lugar na magia. E, de fato, quando a gente se identifica enquanto uma pessoa LGBT, para encontrar referências para tudo na nossa vida é um pouco desconfortável, justamente por não estarmos nesse status quo. Então, buscar referência de ídolos e de personagens. Quando a gente entra no campo da fé, isso se aprofunda ainda mais. Então, acho que é legal a gente poder conversar aqui hoje e deixar esse material para outras pessoas LGBTs que talvez vão ali no Google ou no Spotify. Será que tem bruxaria queer, bruxaria LGBT? E vai encontrar essa nossa conversa. E aí a gente finaliza de uma forma muito livre. Eu vou deixar um espaço aberto para vocês três falarem o que vocês quiserem, para quem chegou até esse ponto do podcast. Eu tô aqui hoje muito no lugar de trazer como porta-voz, junto com o Michel, essa iniciativa do Círculo da Viada Chama Púrpura, do Liber Queer, mas também me vejo num papel muito de aprender. A gente tenta sempre reconhecer quais são os nossos privilégios, claro, quais são as opressões que a gente passa, mas também quais são os nossos privilégios, e a gente tenta ressignificar isso usando como ferramenta para tentar dar voz a outras pessoas. Então, quando a gente consegue estabelecer um coletivo, uma página, para trazer informação sobre magia, a gente tenta também, então, dar voz a quem não tem muita voz, ou ajudar quem nem sabe qual formato poderia usar para se expor ou para se expressar. E por isso que a gente fez o Liber Queer, mas a gente também pretende estar trazendo falas de autores dos textos do Liber Queer, assim como novos textos. Se alguém quiser mandar para a gente inclui no livro. Ele vai ser disponibilizado a preço de custo na versão física, mas ele já está disponível gratuitamente na versão online. E a gente vai fazer lives com outras pessoas que participaram da elaboração desse livro. Então a gente pretende chamar as letras ou representantes das letras da sigla LGBT+, quanto mais melhor, para falar sobre o seu trabalho, como é que eles pensam magia de uma forma não normativa. Procuremos saber dessas pessoas como que elas pensam e fazem magia, para a gente conseguir ter mais informações sobre vivências de outras pessoas e poder enriquecer a nossa prática também com isso, ou até a nossa forma de ver o mundo. Então é isso, sigam o Projeto Chaos, XAOZ, em todas as redes é Projeto Chaos. Sigam o Círculo da Viada Chama Púrpura, baixem gratuitamente o Liber Queer, mandem textos se vocês têm textos sobre magia LGBT+, qualquer tema relacionado, a gente está aceitando. E assistam às lives que a gente vai fazer com os autores desse livro maravilhoso que eu mal conheço e já considero pacas. E é isso. Bem, como o Gabriel falou, sigam lá a página do Círculo da Viada Chama Púrpura. Tem os grupos, como eu tinha citado, tem o grupo nacional, que é Círculo da Viada Chama Púrpura Brasil, e tem o grupo do Rio de Janeiro, para quem é do Rio. O Thiago Félix andou fazendo umas lives, provavelmente vai fazer mais, tá? Lives lá na página do Círculo da Viada Chama Púrpura, sobre essas temáticas, não só para o Liber Queer, mas quem quiser mandar até mesmo conteúdo de prática mágica para ser trabalhado no círculo, pode mandá-la no grupo, como, por exemplo, um amigo nosso aqui do Rio, né, o Vinícius, e mandou uma ideia muito legal de um rosário da Viada Chama, né, para se trabalhar a prática, né, lá da reza do rosário, né, para entrar em conexão com a Viada Chama. E foi uma ideia que eu e o Thiago Félix abraçamos, a gente achou bem legal. Então, quem tiver mais ideias de prática, de exercícios, né, de meditações ou coisa do tipo, pode mandar pra gente lá no grupo. Essas coisas que podem agregar ao círculo, porque, como eu disse, o círculo da Viada Chama Púrpura hoje se entende como uma ordem ocultista aberta, né? Não requer iniciação, não é nada fechado, secreto, sigiloso. A gente só pede que as pessoas participem, né, e pratiquem, né? Quem tiver ideias para agregar é super aberto. Infelizmente, presencial, a gente só tem encontro em Fortaleza, que é o Thiago Félix que organiza, e aqui no Rio comigo. Né, a gente espera demais assim, que isso se expanda para outros estados,
e que a gente consiga chegar no Brasil todo. Mas eu sei que isso vai demandar tempo, mas isso é algo que a gente espera muito que aconteça. Quem estiver interessado também pelo culto Antino, né, religião de Antino, pode seguir a página lá no Facebook, que é Templo de Antino Brasil. Tem o grupo também, Templo de Antino, e tem o grupo internacional também, que é em inglês, que é o Companions of Antinous. Tem o blog também, que explica muito, e o Liberqueer tem lá, né, os capítulos que explica bastante sobre Antino. Apesar de Antino ser conhecido como deus gay, ser um deus masculino, aquela coisa toda, a religião de Antino, ela não está restrita só a homens cis gays, não, tá? Ela está aberta a pessoas LGBTs que se identifiquem com o culto dele, até porque Antino ele tem um secretismo muito grande com Hapi, né, que é uma divindade egípcia que é andrógena e que, inclusive, seria uma divindade ligada às pessoas transgênero. Então, não é fechado somente para homens cis gays, não, tá? Mulheres lésbicas, homens trans, né, qualquer outra pessoa da comunidade LGBT. Apesar de ser chamada de religião de Antino, ela não é, tipo, dogmático e fechado, não, tá? Ela pode ser agregada a muitas outras religiões, a Wicca, a bruxaria em geral, a outras vertentes de paganismo, né, e tal. Eu queria dizer que hoje eu tô aqui num lugar muito de aprender, e a bruxaria, para mim, enquanto mulher, enquanto pessoa que também se identifica, né, enquanto gênero, como mulher, ela é um espaço muito confortável. E então é preciso a gente se retirar um pouquinho do debate em alguns momentos para dar voz para outras pessoas que não estão tão representadas. Então eu acho que esse podcast ele não é só importante para quem se identifica com a prática da bruxaria queer, mas ele é importante para todo mundo, porque é preciso que a gente tenha respeito pela prática do outro, mesmo que ela não seja nossa, sabe? Mesmo que, enfim, a gente não se identifique ou que a gente não tem a mesma prática. Então, eu só queria dizer que eu tô aqui mesmo como ouvinte e aprendendo muito com vocês, tudo que vocês falaram. Eu agradeço a você que chegou até o final desse episódio e que possamos juntos fazer ecoar a magia. Voz da Deusa é uma produção Casa de Anya. Assista também ao documentário Três Faces da Deusa em casadionia.com.